Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Sejam bem-vindos, agora a essa série de estudos que serão sobre as 12 tribos de Israel. E nós vamos começar com a tribo de Rubens. Então, nós vamos estudar uma parte hoje, uma parte mais de introdução, e os outros vídeos serão de desenvolvimento. Nós faremos isso com todas as 12 tribos, ok? Fique tranquilo, continue aqui conosco, que tudo vai dar certo. Mas, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus santo, o Deus poderoso. Toma a frente e a direção desse estudo, tudo que acontecer aqui, seja para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Gênesis 49, do versículo 1 ao 4, vai dizer assim: Então chamou os seus filhos e disse: Reúnam-se, e eu lhe farei saber o que lhe acontecerá nos dias futuros. Reúnam-se e ouçam, ó filhos de Jacó, e escutem a Israel, seu pai. Rubens, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, e o mais excelente altivez e mais excelente poder. Inconstante como as águas, não será o mais excelente, pois subiste ao leito de seu pai, e profanaste e subiste à minha cama. A história de Rubem, ou Rubem, como muitos falam, não se preocupe com a pronúncia, ela é uma história muito emblemática, onde nós vamos procurar se aprofundar dentro de algumas questões que aparecem na história de Rubem, que talvez pode haver com a história da sua vida. Lembrando, irmãos, eu não acredito naquela questão de que eu sou espiritualmente da tribo de Judá porque eu nasci em abril, né? E as coisas elas não funcionam assim, tá? Alguém criou isso, mas essas coisas não é assim. Então, independente de você que acredita que é assim, deixa eu te ajudar, Rubem, Dan, Naftali, Efraim, etc., né? Porque tem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, né? Não se preocupe com isso. Se preocupe em conhecer os personagens bíblicos, o seu desenvolvimento profético e se de repente isso tem alguma característica com a sua vida, porque assim você pode ter um bom insight de algumas coisas que podem estar paradas na sua vida, como você pode guerrear, ok? Porque o Senhor, Ele é comigo, contigo, o Senhor, Ele é conosco, amém? Glórias a Deus. Então, nós vamos ao próximo slide, nós vamos para a definição, amém? Maravilha até aí. Vamos definir. A figura de Rubem, primogênito de Jacó, se destaca nas narrativas bíblicas como um símbolo de complexidade e dualidade, por causa da inconstância, ok? Logo após o seu nascimento, sua mãe Lia exclamou: O Senhor olhou para mim, dando a entender que a sua vida seria marcada por uma luta constante entre força e vulnerabilidade. Você que lê as Escrituras, você sabe que Lia, ela entra num contexto muito difícil. Jacó queria a sua irmã, trabalhou pela sua irmã, etc e tal, e quando chegou na hora do casamento, o seu sogro vem com aquele papo: olha, não posso desposar a mais nova sem desposar a mais velha. Então, Lia casa-se com Jacó sem Jacó amar Lia. Há alguns insights, alguns exegetas judeus que diz que Lia estava destinada a Edom, irmão de Jacó, no caso Esaú, né? E percebemos que, segundo a própria literatura bíblica, você pode ler que na noite do casamento, né, Jacó se embebeda,
deita com ela, pensando que é irmã. Então você imagina a primeira noite dessa mulher como foi, tá? Não vou me aprofundar, porque aqui no canal, em breve, na próxima segunda-feira, nós teremos o primeiro estudo sobre Lia, tá? E temos um livro a ser lançado sobre isso. Então, quando essa criança nasce, Lia, que passou por toda essa humilhação, ela entende e dá esse nome porque ela entende que o Senhor a recompensou, porque após passa-se um tempo, Jacó vai casar com Raquel e Raquel ainda não gerou filhos, ok? Então, dentro dessa questão, a gente já vê o porquê ela diz isso, tá? Então, nessa declaração, há um eco profundo da relação que todos nós temos com a nossa identidade, tá? Nós temos uma relação muito profunda com a nossa própria identidade, tá? Então, o Rubem, assim como muitos de nós, ele carrega em si as contradições inerentes à experiência humana, que é a busca por aprovação, a força necessária para liderar e, ao mesmo tempo, a fragilidade que vem do desejo de ser aceito. Tá? Nós vivemos essa constância na nossa vida. Quantas vezes você que está vendo esse vídeo, com certeza você, em algum momento da sua vida, você buscou ser aprovado por pai, mãe, namorada, namorado, amigos, no emprego, no trabalho, na sua comunidade de fé, entendeu? Buscando essa aprovação e você também tem que ter a força para liderar, já que de repente você é um líder nos dias de hoje, e ao mesmo tempo a fragilidade de ser aceito, porque ele passou por isso, ele é o mais velho. Quantas das vezes essa dualidade está em nós? Força e fragilidade. Força e fragilidade. Será que Deus já não está começando a falar algo com você nesse momento que você está vendo essa gravação? Pense comigo. Te dou um tempo para você meditar. Então, resumindo o que nós acabamos de falar, a relação que gera ele não foi uma geração feita no amor, foi algo, não foi estrupo, porque era o casamento, era lua de mel, ela era virgem, ela tem toda uma humilhação para trás, né? A Bíblia vai falar que ela era fraca de aparência, né? Em relação à sua irmã, mas para frente, no estudo sobre Lia, você vai entender melhor. E quando o filho nasce, ela entende que o Senhor a abençoou por causa da aflição que ela tinha, e nessa declaração, como eu botei ali, é uma relação com a nossa identidade, de força e de fragilidade. Mas fica tranquilo, o Senhor é conosco e o Senhor vai nos conceder a bênção e vai nos conceder a vitória. Então, quem foi Rubem? Rubem é o primogênito de Jacó e Lia, uma figura complexa no contexto bíblico, tanto em termos da sua importância familiar, quanto ao legado espiritual. Nós teremos, dentro de uma aula não nessa, não vou falar sobre o legado espiritual de Rubem, né? Então, o legado espiritual deixado por ele. E como o primeiro filho de Jacó, nascido de Lia, ele teve um papel central no início da linhagem das 12 tribos de Israel, recebendo a primogenitura, que implicava em direitos especiais de liderança, uma porção dobrada da herança. Então, mesmo dentro de um contexto ruim, quando ele nasce, aleluia, ele já nasce como uma bênção sobre ele, que é a bênção da primogenitura. Por mais que houve contexto para que eu e você nascêssemos, e de repente não foi um contexto bom, mas não se preocupe. Quando você nasce, a promessa nasce junto com você. O Senhor preparou algo para você. Então permaneça firme, permaneça constante, porque o Senhor, ele tem algo maravilhoso para você. Podemos entender o seguinte: a gente geralmente, cada filho mais velho, o peso de ser a honra da família, que era o peso que ele carregava. Pois por ter nascido primeiro sobre ele
repousava todas as expectativas possíveis do pai e da mãe dele. O mais velho, tá? Sempre o filho mais velho, ele é o protótipo de erros e acertos na criação. O primeiro filho toma-se maior cuidado, perde-se mais sono, né? E ele sempre vai ser diferente dos irmãos, entendeu? Por quê? Porque ele é o primeiro, as pessoas não sabem como lidar, então toda expectativa recai sobre ele, entendeu? Quando os irmãos nascem, a coisa vai ficando mais branda, né? Sabe aquela coisa da mãe no primeiro filho, não deixa isso, não deixa aquilo, ninguém pode pegar, beijar, álcool em gel, não, só vai comer coisa sólida, ou o desmamar só vai ser depois de 6 meses, etc. e tal. Com os outros irmãos, você vê que às vezes o desmamar vai ser com 2, 3 meses. Não vai ter cuidado, mas já não vai ser mais aquele estresse como era com o primeiro filho, entendeu? Então, os pais marinheiros de primeira viagem, tendo o filho mais velho, a experiência de amadurecer. O bem era o mais velho, o princípio de vigor do seu pai, o primeiro da linhagem real e sacerdotal. Por que real e sacerdotal? Porque, né, ele era o mais velho dessa linhagem, por que sacerdotal? Porque dentre os 12 haveria uma tribo que seria e é a tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. Então, ele carregava a realeza e ele carregava o sacerdócio, porque ele é o cabeça da linhagem. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Então, ele era o primeiro da quarta geração de Abraão. Então, a quarta geração de Abraão estava alcançando a face da terra. Aquele qual Deus fez uma promessa estava chegando, agora a sua quarta geração, ou a quarta geração dele, estava chegando a partir dele, né? Abraão a primeira, Isaac a segunda, Jacó e Israel a terceira, e Rubem o primeiro da quarta geração. Então, o nascimento dele é mais uma palavra da parte do Eterno se cumprindo, ok? Com isso, tanto para o pai quanto para a mãe, né? Rubem cresce ouvindo sobre tudo que os seus antepassados passaram. E ele descobre sobre Deus, a sua majestade, a sua santidade. E pelo que vemos em José, aparenta-se que Rubem não dava muitos ouvidos, né? Ele leva a vida à sua maneira, afinal havia uma grande responsabilidade em seus ombros. Grandes guerras nos são dadas desde o dia da nossa concepção. Grandes guerras nos são dadas desde o dia da nossa concepção, desde o dia que eu e você fomos, né, criados, gerados no ventre de nossa mãe, grandes guerras foram nos dadas. Isso aí você não pode correr. Entendeu? Por mais que se tornar uma vida seja um poderoso milagre, a luta até o nascimento é grande. E a partir dele, a luta não diminui. A partir do seu nascimento, a luta ela não diminui. E por causa disso, vamos entender que tipo de guerra Rubem batalhou e que tipo de guerra eu e você batalhamos, entendeu? Então nós precisamos entender sobre isso, tá? Quando ela diz assim, ó, a gente sabe que Rubem, ou Rubem vem do hebraico, né? Em hebraico seria Reuben, que significa eis um filho, né? E quando diz assim, ó, ele atendeu a minha aflição, a palavra é Raubeani, ou Real Beani, tá? Então, a gente sabe que a palavra, por exemplo, a palavra parras, ela tem alguns significados, como temeridade, imprudência, permissividade, frivolidade. Mas no seu texto diz o seu original. Parras Kimaim, ou seja,
águas instáveis. Tá? Então, Rubem tem muito a ver com a dualidade. Tá? Tanto que quando pessoas são inconstantes dentro do contexto cristão, né, em algumas comunidades de fé, eu vim de comunidades pentecostais, eu via isso. Quando a pessoa era inconstante, costumava falar assim, fulano é rubenita, né, inconstante como as águas, que é algo negativo. Mas mais à frente, nós veremos algo muito positivo na tribo de Rubem. Tá? Então, o comportamento marcante em Rubens sempre foi a inconstância. E isso o levou a desonrar o seu pai. Ele era aquele que iria herdar a porção dobrada da herança de Israel, mas sua inconsistência o levou a seguir os seus próprios impulsos, ok? Então, a dualidade de Rubem, manifestando em força e vulnerabilidade, destaca a riqueza da identidade humana. Em uma sociedade, irmãos, que frequentemente determina a validade de alguém por sua posição em conquista, o primogênito nos ensina que a aceitação das nossas fragilidades é tão essencial quanto exaltarmos as nossas forças. Essa compreensão ela vai nos encorajar a abraçar a nossa verdadeira essência, permitindo que nós conectemos mais profundamente com pessoas ao nosso redor, mesmo nas adversidades. Então, quando você conhece essa riqueza da identidade humana, tanto da força como da fragilidade, você entende que que o próximo é igual a você. E aí o julgamento diminui. Então, você vai se conectar mais profundamente com as pessoas ao redor. Eu vou me conectar melhor com as pessoas ao meu redor, mesmo nas adversidades. Então, quando nós paramos para meditar, ou paramos para refletir, ou paramos para discutir a identidade de Rubem, isso nos convida a considerar as nossas próprias narrativas. Pergunta: qual é a história que cada um de nós está contando com as nossas intenções diárias? O que a minha intenção está contando? O que a minha intenção está pregando na vida do próximo? Estamos dispostos a mostrar nossas vulnerabilidades, mesmo quando a sociedade frequentemente valoriza precisões e conquistas ou pressões? A nossa sociedade ela valoriza a pressão e a conquista. A fragilidade que todo ser humano tem, ela não celebra, ela ao contrário, ela expulsa, ela expurga, ela envia para longe. Então, Rubem, mesmo cercado de incertezas, em conflitos, ele é um exemplo que vai se destacar que a verdadeira força pode ser encontrada na autenticidade. Na autenticidade, nós encontramos a verdadeira força e na coragem de quem realmente nós somos. Tranquilo até aí por enquanto? Maravilha, vamos seguir. Né? Já expliquei melhor isso aqui, né? Que é a questão do nome, né? Rubem, em hebraico, Reuven, né? Então, ele é derivado das palavras hebraicas Ra, que significa ver, e Ben, que significa filho. Assim, Rubem pode ser traduzido como veja um filho ou visto um filho. O nome reflete o clamor de Lia, que se sentia rejeitada por Jacó, que amava mais Raquel, sua outra esposa. Ao dar à luz a Rubem, Lia expressou a sua esperança de que a chegada do filho trouxesse maior afeição de Jacó por ela. Por causa das lutas e dores, Lia estava mais voltada para aquilo que ela poderia receber do que o fruto que ela gerou. Talvez essa inconstância no pensamento trouxe esse fruto sobre a vida do filho. E o filho se torna inconstante e isso vai trazer problemas
mais à frente. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado mesmo de que tipo de informações nós passamos para nossos filhos. E como ministro, como pastor, se você é um líder, você é um pastor, uma pastora, né? Você não tem que focar em você. E cuidado com que é aquilo que você passa para a sua membresia, para os seus liderados, para que à frente eles não venham trazer problemas. Maravilha? Gênesis 29, 32 é isso mesmo. Gênesis 29, 32, que é relatado, eu parei um pouco, que eu estava lendo Gênesis 49 e deu aquele, né? Mas Gênesis 29, 32, esse versículo vai mostrar que o nascimento de Rubem foi um marco de esperança para Lia, simbolizando o desejo de ser reconhecida e amada. No entanto, o relacionamento entre Jacó e Lia continuou complicado, e essa tensão familiar afetou as dinâmicas entre os irmãos de Rubem, contribuindo para a formação de um contexto familiar tumultuado e competitivo. Né? Era uma casa dividida, havia duas esposas, havia umas duas concubinas, e essa mulher que sempre sofreu, sempre foi deixada de lado, ela, no seu primeiro fruto, ela buscou a exaltação, assim como eu e você. No mundo que celebra a conquista, nós queremos aparecer, aparecer e aparecer, ainda que precisamos pisar em alguém para que isso aconteça, sabendo que isso é errado. Você não precisa pisar em ninguém. Você é filho de Deus, o Senhor é contigo, aleluia. O Senhor é sobre a sua vida, o Senhor é sobre a sua história, e você não precisa pisar em ninguém. Você só precisa deixar que o Espírito do Senhor se manifeste em poder, se manifeste em graça, se manifeste em glória, né? Mas o desejo de ser reconhecida e amada dela estava ruim? Não, estava certo. Mas o relacionamento de Jacó e Lia sempre foi complicado, porque ele amava a irmã. Ele amava a Raquel, entendeu? E isso criou uma tensão familiar dentre os irmãos que futuramente formariam uma tribo. Por isso que nós precisamos ter cuidado, né, sobre tensão familiares, sobre essas tensões não desencadearem dentro da nossa descendência. Precisamos, irmãos, estar atentos para que haja cura, né? Então, é muito crucial que continuamos a explorar nessa jornada de autodescoberta, vamos assim dizer, a gente refletir o nosso papel em nossas famílias e na nossa comunidade de fé. Quando eu falo família, eu sei que a família, no meu caso, é eu, pastora Márcia, minha esposa, meus três filhos, Isabelle, Ismael e Ariel, né? E começa a minha neta Dandara. Só que minha neta Dandara, ela é da família da Ariel e do meu genro Ivan. Mas eu falo famílias porque minha neta está inserida. Quando meus outros filhos casarem, eles, a esposa, o esposo e os frutos deles, que serão meus netos, estarão inseridos. Assim como a família da minha esposa está inserida na minha família. Assim como a minha família paterna e materna. Por isso que eu falei famílias. Então, a gente tem que refletir o nosso papel dentro de toda a nossa família e parentela. Eu acabei de dizer que estava havendo um conflito, uma resolução de conflito, né? Porque por mais que Jacó amasse Raquel, era Lia que gerava filhos. Só que Jacó não amava Lia. Ele comparecia sexualmente dentro daquilo que estava previsto e acordado sobre eles, mas não havia amor. Então isso vai criando uma tensão familiar. Nós precisamos parar e analisar agora. Essa minha dualidade está trazendo conflitos dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro da minha vida pessoal, entendeu? Então, você vai aprender que, à medida que as lições de Rubem vão se desenrolar dentro do estudo, nós seremos confrontados com a responsabilidade de não apenas buscar em nossa vida,
mas também de nutrir e valorizar as relações que formamos, tá? As relações que nós formamos, nós precisamos cultivar um espaço onde a vulnerabilidade e a força possam coexistir harmonicamente, em harmonia, tá? A força e a vulnerabilidade, elas precisam andar em conjunto. Fechou até aí? Maravilha. Vamos seguir mais um slide. Autoridade familiar. Como eu falei antes, o primogênito era tradicionalmente o líder da família após a morte do pai. Rubem deveria ser o chefe do clã e o porta-voz de seus irmãos, né? Mas não foi isso que aconteceu por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Ele perde esse poderio de autoridade familiar, ok? Ele perde esse poderio. Porção dobrada da herança. O direito à primogenitura incluía uma porção dobrada da herança, simbolizando a responsabilidade de cuidar do bem-estar da família e de manter o legado paterno. Entretanto, Rubem não conseguiu manter essa posição, devido à sua falta de caráter moral em momentos críticos. Falta de caráter moral em momentos críticos é ruim. Não adianta eu ser uma pessoa, vamos falar de caráter moral, não adianta eu ser uma pessoa que só critica Deus e o mundo e eu estar com uma coisinha escondida atrás, ou eu estar com algum pecado escondido. Ele deveria ser isso, mas o pecado dele arrancou isso dele. Então, a instabilidade pessoal de Rubem, particularmente demonstrada em seu ato de desonra ao ter relação com Bila ou Bilá, mãe de seus irmãos, porque ela era uma concubina de Jacó, então ela era mãe de irmãos dele, entendeu? Tá? Foi um fator decisivo na perca do seu status como primogênito. Esse evento foi visto como uma grave transgressão, não apenas moral, mas também espiritual, uma vez que desrespeitou diretamente a autoridade de Jacó como patriarca. Nunca deixe que a sua instabilidade pessoal guie as suas decisões, porque você pode perder herança, você pode perder bênção, você pode perder posições. Ore ao eterno nosso Deus, para que o Espírito dele lhe dê inteligência e maturidade espiritual, porque grandes coisas foi reservado para você, para a sua casa, para a sua família, assim como a minha. Vamos orar para terminar esse primeiro capítulo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus. Pedimos que o seu Espírito venha nos conduzir emocionalmente, nos dando maturidade emocional, para que a gente venha resolver alguns conflitos internos, para que a gente não venha errar e não venha pecar, mas que a gente possa entender esse momento que nós estamos vivendo, debaixo do seu poder e da sua graça. Pedimos que o seu Espírito venha trabalhar em nós, em favor de nós, em volta de nós. Que toda fúria, contra-ataque, retaliação, levante, perseguição na nossa vida, por causa dessa palavra, por causa dessas orações, venham ser jogados por terra em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo visite cada vida, cada lar, cada família, nos lugares onde esses vídeos serão abertos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Terminamos o primeiro capítulo. Em breve já haverá o segundo. Eu peço que você venha curtir, você venha comentar, você venha compartilhar. No card abaixo, caso você queira nos abençoar, você quer nos ajudar nesse projeto do Convívio do Reino, abaixo terá a nossa chave Pix. E se assim você sentir o desejo de nos ajudar, nós ficamos gratos. Shalom. Até o próximo capítulo. Em nome de Jesus.